Gravidez após os 40 anos não é feita somente de riscos, também tem vantagens. Assista esse vídeo e você entenderá do que estamos falando. Eu sou Alessandro Schufner, médico ginecologista, especialista em reprodução humana pela Associação Médica Brasileira e Federação Brasileira de Ginecologia Obstetrícia. Quando falamos de gravidez após os 40 anos, é importante a gente dividir em dois compartimentos, eu diria, né? Um compartimento é o ovário propriamente dito, então aumenta o risco de algumas questões e assim como também aumenta alguns riscos no útero, né, do ponto de vista obstétrico. Né? Do ponto de vista obstétrico, esses riscos são crescentes também a partir dos 35 anos, com aumento de chance de diabetes gestacional, da hipertensão específica da gravidez. Então, mas isso aí, no entanto, não é um fator assim, limitante tão expressivo que a paciente deva deixar de tentar engravidar por conta disso. Né? É um aumento de chance, mas não que não precise, que não possa engravidar. Né? Então, isso é importante a ser falado. Um outro ponto que é também interessante abordarmos é exatamente do ponto de vista ovariano. Na ovariana a gente está falando de óvulo. A mulher tem uma desvantagem em relação ao homem, que o óvulo da mulher é exatamente a mesma célula desde a sua vida intrauterina. Então todo o impacto do tempo é naquela célula. Né? Então desta forma dificulta a obtenção da gravidez por diminuição da qualidade desses óvulos, né? Principalmente do ponto de vista cromossômico, por exemplo, onde a gente sabe que vai aumentar a chance de ter alguma doença cromossômica, como por exemplo síndrome de Down, dentre outras. Né? Então essa chance ela é um pouco maior. A mulher tem que saber disso antes de pensar em prosseguir no seu tratamento. Então engravidar após os 40 anos, né, é uma questão que também não deve ser desencorajada, né, porque muitas vezes a mulher está no seu momento ideal, né, do ponto de vista de maturidade, né, o trabalho está tudo ok, né, conseguiu o parceiro ideal naquele momento. Então tem uma série de questões que levam ao equilíbrio deste casal, dessa mulher, para então obter a gravidez naquele momento. Né? Então, dessa forma, a gente tem que entender que sim, tem vantagens em obter a gravidez nesse momento, exatamente por causa dessa estabilidade que essa mulher conseguiu com essa idade. Né? Então, claro que a gente tem que entender também que aumenta-se o risco de algumas condições. Né? Quando a gente fala em risco, a gente tem que dividir em dois compartimentos. Um compartimento é do útero, né? Que seria o risco obstétrico, do aumento de chances de diabetes gestacional, de hipertensão específica da gravidez. Então, tem algumas alterações que sim, pode aumentar, mas que não deve ser desencorajada a obtenção da gravidez. Né? Com algum controle, falando-se então do percentual de chance disso acontecer, a mulher vai decidir se quer engravidar ou não nessa idade, e geralmente sim, elas querem. O que a gente faz com frequência é então pedir uma consulta com um médico de pré-natal de alto risco para definir esse percentual, deixar isso bem claro para a mulher. O que a gente vê na prática, elas vão adiante e sim, vão engravidar e muitas vezes passam despercebido todo o processo da gravidez e vai dar tudo certo lá no final. Um outro ponto importante, um outro compartimento é exatamente o ovário, né, onde a gente está falando então do óvulo. O óvulo, comparado ao espermatozoide, tem uma desvantagem que é exatamente a mesma célula. Desde a sua vida intrauterina, a mulher tem o mesmo óvulo. Né? Então, o impacto do tempo é exatamente naquela célula. Um dos fatores que impactam e que pode, então, diminuir o resultado, a chance de engravidar e risco aumentado de alteração cromossômica, é exatamente nessa divisão do óvulo, ocorre um óvulo com mais ou menos cromossomo. Desta forma, vai passar para o embrião, e esse embrião, a depender dessa alteração de que cromossomo a gente está falando, se um a mais, se um a menos, ele vai engravidar menos, ele pode aumentar a chance de perder no primeiro trimestre da gravidez, o abortamento no primeiro trimestre, né, ou nascer com alteração cromossômica maior. Né? Uma mais comum é a síndrome de Down. Então a mulher, percentualmente, ela sabe disso e ela opta por decidir assim, não, eu vou engravidar. E pode engravidar até mesmo com relação sexual. Né? Agora, o que a gente pode fazer para minimizar essa chance de acontecerem esses riscos? Né? Do ponto de vista de risco do óvulo, né, alteração cromossômica, a gente tem basicamente duas opções. A primeira opção, na realidade, é congelar o óvulo, né, quando jovem. Né? Então, a mulher abaixo de 35 anos, ela não quer engravidar, ela não tem o parceiro ideal, não tem que engravidar nessa época, ela, ok, eu vou congelar meu óvulo, que eu mantenho o óvulo com aquela idade. Né? Então, ela volta 5 anos depois, aos 40, 42 anos, e o óvulo tem 35 anos. Né? Então, desta forma, o risco de alteração cromossômica, o risco do óvulo, jogou lá para trás, com 35 anos. Então isso é bacana, isso é bom, é bem-vindo. Né? Agora, não, a mulher não fez isso, optou por não congelar, não foi dada importância devida na época correta, e ela então agora quer engravidar. Que alternativa a gente teria? Né?
Claro, ela pode ter tentado o coito programado, inseminação antes, onde a gente não tem esse controle do cromossomo, do embrião, do que está acontecendo, mas numa fertilização in vitro, quando bem indicado, né, e uma das indicações é exatamente a mulher acima de 38 anos já, onde tem aumento de chance de doença cromossômica no óvulo e por conseguinte no embrião, e também, claro, pode vir do espermatozoide, né? A gente consegue fazer através de uma fertilização in vitro, a gente biopsia esse embrião, né? O que é isso? A gente fez o bebê de proveta, no 5º dia do desenvolvimento embrionário, que a gente chama de blastocisto, esse embrião está com 80, 120, 150 células, a gente faz um buraquinho na zona pelúcida, que é a região que envolve o óvulo, né? Evolutivamente a zona pelúcida é a casquinha do ovo, né? Então a gente faz um buraquinho, tira ali de 3 a 5 células desse embrião e faz a análise genética desse embrião, né? Esse embrião é congelado, feita a análise genética, é cromossomicamente ok, a gente pode transferir num outro ciclo, num outro mês, 2, 3 meses depois, quando a paciente desejar, esse embrião para o útero da mulher e assim ela engravidar do embrião cromossomicamente ok. É claro, a gente tem toda uma regulamentação que a gente tem que seguir e a gente segue exatamente para que a gente ofereça essa possibilidade de gravidez, minimizando o risco, né? Então isso também é uma alternativa. E sempre lembrando, né, que a gente tem que entender que muitas vezes é o momento daquela mulher, né? Mesmo aos 40 anos, aos 42 anos ou mais, é o momento dela. E muitas vezes é uma alternativa também a gente usar um óvulo doado, né? Então a mulher está com 45 anos, ela já está na menopausa, por exemplo, a gente pega o óvulo de uma outra mulher, né? Também existe uma regulamentação do Conselho Federal de Medicina, vai combinar o óvulo com o espermatozoide do marido dela, e então colocar esse embrião no útero e ela vai obter a gravidez, né? Então o risco do óvulo foi minimizado, porque é um óvulo jovem, de uma doadora jovem, né? E desta forma ela vai ter apenas o risco obstétrico. Mas de qualquer forma também é bastante comum, a gente pode fazer isso com frequência e desta forma realizar o sonho desse casal, que é a obtenção da gravidez, da constituição da família da melhor forma que eles acharam, no momento ideal deles, para a gente então conseguir finalizar essa história desta família. Compartilhe esse vídeo e ajude alguém que possa ter a mesma necessidade que você. E não se esqueça de se inscrever no meu canal do YouTube. Até o próximo vídeo, um grande abraço.